Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio 129 do Rural Talks. Para quem não conhece o Rural Talks, ele é um podcast voltado ao agronegócio, onde nós conversamos com CVCs, VCs, startups, todos os empreendedores que trabalham com agrotecnológico, inclusive produtores, todo mundo que está olhando para o mercado de tecnologia no agro, ou seja, o grande propósito da gente estar sentado nessa mesa aqui hoje é conectar o agro real ao agro tecnológico de uma forma simples e prática para que você possa entender e também entender que hoje existe o agro real e o agro tecnológico, mas com um gap gigantesco no meio. Então, e no futuro só irá existir o agro tecnológico. Então, tudo que envolve tecnologia no agro é abordado nessa mesa e hoje não é diferente. Hoje estou eu e Kieran Gartland aqui para fazer a retrospectiva de 2024. Isso mesmo, e olhar para frente também, né? Não só olhar para trás, mas a gente está vendo que está acontecendo, está mudando muito rápido esse mercado, né? A gente vai trazer uma retrospectiva do que aconteceu em 2024, mas também o nosso olhar de tudo que nós conversamos nessa mesa durante o ano de 2024, com olhar para o futuro, quais são as movimentações que estão acontecendo, né, Kieran, e que podem mudar não só o mercado de tecnologia, mas também o campo, a forma que a gente se relaciona com o campo, com os dados, né, principalmente. Antes da gente iniciar esse bate-papo, que vai ser um pouco mais descontraído entre eu e o Kieran aqui, eu queria fazer o comercial do bem, que é com o Hospital do Amor, a campanha O Agro contra o Câncer. Nós estamos ajudando a divulgar essa campanha que ajuda pessoas no momento delicado. Então, se você sentir que vale a pena ajudar e quer conhecer um pouco mais do trabalho que é feito lá no Hospital do Amor, por favor, tem um QR Code passando na sua tela. Conheça, ajude, colabore com essa entidade que trabalha de uma forma muito humana para ajudar pessoas no momento de grande dificuldade e que a gente espera e torce aqui para que elas passem e melhorem rápido dessa situação. Tá bom, gente? Kieran Gartland, nós falamos com muita gente esse ano, muita gente de diversos setores, e eu acho que seria muito legal se a gente pudesse abordar aqui um pouco o que a gente acha que é importante para o mercado, o que vai trazer de tendência, que vai fazer com que a gente mude a forma como nós enxergamos hoje o agronegócio ou a forma que a gente se relaciona com o agronegócio. Eu acho que a gente está num ponto de inflexão, né? Eu sinto que desde 2020, né, na pandemia, a gente está... Primeiro mudou um pouco da qualidade dos startups, né, os empreendedores, mudou um pouco o mindset de como que você cria um startup, não é só tecnologia, né, é acesso ao mercado, entender melhor o problema, criar esses conexões importantes. E, do outro lado, eu vejo mais entrantes no parte de investimento, né, a gente estava mais sozinho no começo com SP Ventures e Barney e alguns outros, mas hoje eu vejo que os CVCs, né, os corporates que já são co-investidores em rodadas mais early stage, não é só na saída, no exit que eles participam. Sim. E isso é importante porque eu acho que eles ajudam colocar o startup no caminho certo para crescer o negócio, né, no primeiro ponto. Então, eles estão escalando, ajudando a escalar, acho que essa solução, porque não adianta você ter soluções e não poder chegar no produtor. Então, com essa ajuda do corporate, acho que esse vai mais rápido, né? E aí eu queria destacar aqui também que a gente conversou com muitas startups, muitas corporações e uma coisa que nós sempre falávamos aqui é sempre sobre tecnologia e agronegócio. E da mesma forma que nós vimos o mercado da saúde do solo acrescentar uma base de informação que foi a física, a química e a biológica, a gente identificou que hoje o agronegócio ele é agronegócio, tecnologia e sustentabilidade. Então é um tripé formado ali, né? Sim, esse ponto também a gente vê pelo nosso próprio fundo, né, que começou mais como fundo para investidores do agro. A gente tem grupos de produtores, empresas da cadeia, né, de insumos, e no último, acho que 2 anos, entrou muito investidor de impacto. Então, são empresas de CPGs, né, que a gente chama em inglês, Nestlé, Bimbo e outros,
E a ideia deles é se aproximar o produtor para tentar impulsionar tecnologia para o produtor, para deixar ele mais visível e mais eficiente. Então, não só o produtor quer mais tecnologia, mas também está sendo empurrado do outro lado da cadeia para quem produz alimento, e ele quer que o consumidor também tenha mais confiança de onde vem esse comida. Então, esse ajuda, né? Porque aí você tem pressão de todos os lados para a adoção de tecnologia. Verdade. E aí acho que pegando esse gancho da própria corporação forçando a adoção de tecnologia acontecer de uma forma mais rápida, né? A gente vê que do lado do produtor ainda falta muita informação, né? O canal de venda para chegar no produtor ainda é muito ruim, né? Então, falta esse trabalho de comunicação, né? Exatamente. E esse onde os corporações acho que podem ajudar, porque ele já tem esse relacionamento em termos de vender insumos e outras máquinas e tudo. Então, ele já tem esse canal de comunicação com o produtor, que não é uma comunicação às vezes fácil, né? Você tem que falar a língua do produtor que nem você fala sempre. Porque a adoção de tecnologia ela acontece de uma forma muito natural no nosso meio aqui, né? Nas cidades, assim, é muito mais fácil, né? Agora, a comunicação no agro ela é um pouco mais lenta e a adoção ela leva mais tempo, tanto por conta das próprias validações no campo, né? Que demoram uma safra ou duas safras para você mostrar que realmente funciona, né? E muitos problemas que, de um lado, é bom, né? Você ter muitos problemas para resolver, mas, do outro lado, você tem que saber priorizar o problema mais importante, mais crítico. Se você começa lá embaixo na lista, aí o produtor não tem tempo para olhar isso, ele está mais focado no problema mais crítico. Né? Saber elencar realmente qual que é o grande problema, né? E aí a gente fez um framework aqui, pessoal, para conversar com vocês, porque a gente entendeu que dentro de todas as conversas que nós tivemos aqui no passado, existe um framework que leva à utilização das grandes tecnologias que vão moldar o agronegócio daqui para frente. E a gente elencou aqui um framework de gadgets de IoT, né, Kiran, que vão ser abastecidos por conectividade. Aí eu vou falar o framework inteiro, aí depois a gente vai adentrando em cada um para ficar mais fácil, para não perder a linha de raciocínio. Então a gente tem os IoTs aqui com a conectividade que leva os dados para para data lakes, para organizações desses dados, para padronização, né? Que capta os dados de uma forma remota, né? Então pode ser um trator, pode ser um sensor de uma estação meteorológica, alguma coisa que usa tecnologia para captar dados de uma forma remota, onde o produtor não tem que ficar escrevendo na caderninha e depois imputar. Então, se você tem esse tecnologia no campo, esse facilita a captação de dados. E aí a conectividade leva essa informação para uma base de dados, para um grande celeiro da organização dos dados, que ali nessa organização vai ser gerada uma padronização dessas informações para que todo mundo esteja falando a mesma língua, formatado, né? De forma correta, né? Correta. Né? E aí a gente chega na grande forma da interação com esses dados, da conexão desses dados com outras plataformas, com RPs, que vão gerar os insights necessários para que você possa gerir tanto a indústria como a fazenda de uma forma mais efetiva. E aqui nesse ponto, então a gente falou de IoT, a gente falou de gadgets, a gente falou de tecnologia embarcada que seja, a gente falou de data lakes, de organização de dados, e aqui a gente fala de um framework de inteligência artificial, de relacionamento do dado com o usuário final, né, Kiran? E aí a gente amarra aqui tudo que foi falado durante esse ano, então a gente vai entrar em cada detalhe aqui, porque é super importante que fique claro para todos vocês que toda essa tecnologia que está chegando, ela está hoje, infelizmente, ainda fragmentada, né, Kiran? Então... E depende do tamanho do produtor. Muitos não têm esse capital, né, para investir no parte de tecnologia de captação, né, de dados, né? Então, não tem sensor e não tem nem conectividade. Então, esse dificulta a parte inicial, que é captação de dados. Sem os dados, não vai ter nada. O IA aqui no final não vai servir para nada, porque ele não tem informação suficiente
ele só tem um parte de informação que sozinho talvez vai te levar ao caminho errado até, né? Que não vai gerar exatamente o que você espera, né? E é o que a gente sempre fala aqui. A tecnologia, gente, ela é só o meio. O benefício que você tem ao utilizar a ferramenta é o fim. Então, tudo que a gente falou aqui é a transformação da tecnologia em um benefício claro, né? Não, exatamente. Eu acho que a gente tem que talvez repensar o nome AgTech, né? Talvez Ag Problema ou Ag Solução, alguma coisa assim. Ag Solutions, porque no final você quer que o produtor produza melhor, né? Ganhe mais e seja melhor financeiramente para ele poder reinvestir e criar um círculo virtuoso, né? De ele poder está sempre melhorando e melhorando a prática, né, sustentável dele também. Mas sem essa primeira parte, né, de quem vai pagar para a tecnologia no campo, que não é barato, né, startup também não tem esse capital. Então, essa parte, às vezes, é o gargalho, né? E a gente tem até fiz um artigo depois no AgFeed, se quem quiser acompanhar, que chama-se a desintermediação e a comoditização, porque a gente só vai ter adoção em massa dessas tecnologias quando ela estiver muito comoditizada, ou seja, quando o preço cair tanto que vai ficar fácil para qualquer pessoa adotar. É que nem, ou financiamento, é que nem trator, né? O produtor sem trator também difícil hoje, ele vai ter um trator pequeno, então tem que ter um modelo onde essa tecnologia vira uma coisa básica, né? Standard, Sem ele, você, em vez de ter um trator, talvez seria melhor investir num IoT, um sensor, alguma coisa assim, e alugar o trator ou terceirizar isso, não sei. Tem várias formas de você repensar o modelo de negócio, né? Mas voltando aqui para o framework, Kira, vamos voltar lá então. A gente teve a coleta das informações numa fazenda que tem todos esses gadgets, toda essa tecnologia embarcada. Tem uma conectividade, seja via Starlink ou uma Sol que veio aqui, que a gente entrevistou, que faz essa conexão, a TIM também, a Viva, claro, todas as empresas, vamos falar de todas para não ter... Tem muitas tecnologias hoje, eu escutei outro dia, tem um que chama Helium. Não sei se Helium é uma forma de você ter uma maquininha que você plugar na sua parede, ele gera ele tira uma onda lá do ar e ele cria uma conectividade. Então, são coisas assim, porque ele cria uma rede, né, de coisas que quem usa conectar no tomada, ele está gerando mais um ponto e ele gera uma rede, assim, são coisas assim, novidades disruptivas que pode funcionar mesmo no campo. Mas vamos pensar assim, então, o cara conectou, tem os gadgets, tem o trator, tem os IoTs que coletam essas informações de chuva, de solo, de produtividade, leva essa informação via a conexão dessas grandes corporações, ou dessas corporações que fazem essa estrutura de conectividade no campo, para dentro de um data lake ou para dentro de uma organização de dados. Esses dados, gente, no passado nós não tínhamos como organizá-los, porque... Primeiro, ele não era coletado, ele era anotado numa folha de papel que se perdia ao longo do tempo. No Excel, que não era conectado também. Então, hoje, dado essa eficiência e essa conexão, nós temos acesso a esses dados que, de alguma forma, vão ser padronizados. A gente fala muito isso, que isso é super importante, a padronização e a estandarização desses dados, que aí vão derivar em outras frentes, até o momento da gente interagir esses dados com outras plataformas ou até mesmo já numa interface mais com inteligência artificial, né, Kian? O grande lance nisso não é só que esses dados vai ser bom para o produtor, né? Vai ajudar ele no processo interno de produção ser mais eficiente, mas esse dado também serve quando você agrega esse dado com outros fazendeiros fazendo a mesma coisa, agrega valor para todo mundo que está fora, né? Sim. O cara que está financiando, o seguro, o cara que quer vender insumos, que quer comprar a produção. Então, todo mundo que está lá fora esperando o produtor produzir, agora vai ter mais visibilidade. E com essa visibilidade, você gera um valor a mais para o produtor, porque aí ele pode
ou acessar financiamento de uma forma, ou acessar insumos, ou acessar o mercado, mesmo sendo pequeno, porque ele está agora de uma forma digital, né? Aí ele pode colocar, aqui não tem ainda, mas tinha uma época lá nos Estados Unidos, eles criaram o elevador virtual, o DTN. Elevador virtual, a ideia era você está produzindo soja, você coloca dentro de um elevador que lá é tipo revenda, né? Sim, sim. Aí você tem é o lá... silo, vamos dizer é o silo virtual, não nuvem. Então, esse é o futuro, né? Você criar nuvens de soja, onde qualquer um pode negociar antes mesmo de você ter o grão na mão. O produto físico. E se você tem os sensores em tempo real, você está sabendo quanto você vai produzir, muito mais fácil do que, eu plantei 10 hectares, eu vou produzir na média isso. Não, você sabe mais ou menos quanto você vai produzir. Sim. E por isso acho que gera essa eficiência, né? Te conecta com todos os participantes. Né? Eu acho que dado hoje traz uma facilidade para quem dá crédito, não só para quem dá crédito, mas para todos os elos da cadeia, que hoje, infelizmente, são meio míopes com relação ao que acontece da porteira para dentro. E não é democrático, porque quem tem vantagem hoje são os grandes produtores, porque eles têm escala. O cara pequeno, ele não tem o mesmo acesso ao mercado, acesso para comprar insumos, então tudo ele está no desvantagem, acesso ao financiamento. Por quê? Porque é difícil enxergar ele, você não consegue mensurar o risco dele, você não consegue ver a necessidade dele para insumos e para você comprar dele de uma forma manual, você tem que ir lá conversar com ele. Então tudo isso é muito ineficiente, mas a hora que ele vira digital, o custo de acessar ele é igual acessar um hectare do que 1 milhão de hectares. Não, é democrático, né? Isso aí é um pouco do que eu falei no artigo da desintermediação. Sim. Isso vai facilitar com que o acesso seja padronizado para todo mundo. Sim. Aí vira uma commodity, conforme vira uma commodity. Que é digital, o preço não tem custo mais para servir do que servir 100. Então você tem o mesmo custo. E eu acho que do outro lado, o mercado financeiro entendeu muito bem essa demanda. E tá correndo, tá sendo muito positivo para o mercado brasileiro, porque os dois estão correndo juntos, tanto a tecnologia quanto o andamento da parte financeira, com a criação do Fiagro, né? Exatamente, para mim, essa é a nossa tese, né? O base tem que ser financeiro. Se você primeiro financiar o produtor, esse te dá um insight sobre a saúde financeira dele. Sim. E você consegue gerar leads para vender mais tecnologia. Se você já financia ele, você tem visibilidade sobre a operação dele, sobre a margem e saúde financeira. Então, você vai poder identificar aqueles produtores que já têm uma margem para poder investir em mais tecnologia. Então, você tem aquela círculo virtuoso natural sem... Hoje os startups eles trabalham no escuro, né? Eles estão batendo na porta de um fazendeiro não sabendo se o cara tem dinheiro ou não para investir em tecnologia. Então gasta muito tempo e não é eficiente, né? E eu acho que tem um ponto muito importante aqui, Kiran, que é assim, vou trazer um pouco da parte financeira, porque o Fiagro teve um avanço recente muito grande e ele está abrindo uma oportunidade de fazer conexão entre não só a produção, a terra, a tecnologia, tudo dentro da mesma estrutura. E isso, multimercado, né? Uma coisa mais em linha com o mercado financeiro, que o mercado financeiro está sempre um passo à frente. Do mercado. A gente sofreu isso na Bolsa, né? A gente viu de primeira mão como é o mercado agrícola, né? Mais esquecido. Mas, olhando para o mercado financeiro, você tem fundos multimercado que podem investir em vários ativos, diversificar o risco. Agora o Fiagro vai poder fazer a mesma coisa, né? O Fiagro vai poder, gente. Para quem não sabe, o Fiagro vai poder fazer investimento em equity de empresas. Então, investir em startups do agronegócio, por exemplo. FIP, tudo que for conectado, né? Ou FIP, que investe em startups do agronegócio, vai poder fazer o financiamento de pequenos produtores diretamente, né? Vai fazer o crédito corretamente direto. Vai poder fazer investimento em terra. Então, ele acaba... é um arcabouço, né? Que conecta todas as frentes. E crédito carbono, né? Que não sei quanto é interessante, mas eu acho que pode crescer. Então, não vamos descartar ainda. Tá bom, né? Vamos deixar... Eu acho que o que falta no mercado de crédito carbono é eficiência e tecnologia também, em vez de ter intermediários, né? As pessoas no meio da cadeia tirando todo o valor.
ele tendo tecnologia, ele vai vir mais eficiente e também pode beneficiar o produtor. Concordo, né? concordo. Mas aí, pessoal, assim, a gente fazendo esse framework acontecer, desde a conexão da fazenda com a tecnologia, trazendo para dentro, isso a gente está falando só nosso olhar aqui, gente, sendo bem pragmático, da porteira olhando de cima, tá? De cima da porteira, nem para dentro, porque dentro da porteira tem um aculturamento que leva tempo, precisa ter um convencimento interno da adoção dessa tecnologia. A gente está falando aqui que é o melhor dos mundos acontecendo de uma forma standard, né? Para todo mundo. Assim, não, né? vai naturalmente, se você pensa naquele modelo de financiar o produtor, acho que é o primeiro passo, porque é um ponto crítico, né? Sem financiamento ele não compra os insumos, não planta e não produz. Aí, se você começa com isso, o resto se resolve, né? Porque se você só foca nos problemas dentro do porteiro, muitas vezes é difícil escalar isso e você acaba tendo muitos problemas fora do porteiro também que não adianta. O produtor no final vai sofrer na hora de vender a produção, de transportar a produção, de comprar os insumos. Então, tem que ver tudo como a cadeia inteira. Como um todo, né? Dado que nós organizamos as informações dentro desse data lake, né, Kira? O que a gente sempre fala aqui, até para ser repetitivo, mas assim, o benefício que esse produtor vai ter ao armazenar esses dados, além da facilidade de crédito, da facilidade de conexão, né? Eu acho o grande problema do produtor, a gente tem vários, né, mas para ele tomar decisões, hoje ele depende muito do vizinho, muito do cara da revenda. Sim. Então, ele acaba tomando decisões baseadas em muito pouca informação, né? Ou informação que tem viés. E esse acaba sendo ruim para ele, porque ele não sabe se o mercado vai subir, descer, se ele deve plantar agora, o que ele planta, o que ele usa, né? Se tiver algum problema lá no campo. Então, com essa informação que é mais... pelo menos é mais diversificado, de uma forma com menos viés, porque está sendo produzido por um algoritmo que a gente espera que não tenha esses viés, né? Então, ele pode tomar decisões baseado em muito mais fontes, né, de dados e de uma forma mais independente. Então, acho que esse primeiro vai ser bom, né, para ele, porque muitas vezes ele atua na experiência e na sentimento, né? Porque nem sempre, às vezes, funciona bem, né? Você tem experiência de muitos anos produzindo, mas para certas coisas funciona, porque o mundo está mudando muito rápido agora também com a tecnologia. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Como é que ele vai tomar melhores decisões, né? Na hora que são muito importantes. Vai ser ele que vai tomar as melhores decisões? Não, ele pode pelo menos ter alguém que seja o assistente digital dele. Sim. Pode falar, ele não precisa concordar, mas pelo menos ele vai ter alguém que, se ele confia depois e vê que ela estava certo, ele pode tomar decisões que vão ser mais assertivos. Então, aí ele fazendo isso, ele vai ter resultados, espera, melhores, né, no final do ano. Eu falo isso brincando, mas, gente, hoje a gente estava até discutindo antes de vir para cá, né? A gente usa muito inteligência artificial. Não necessariamente a inteligência artificial está certa na primeira conversa. Né? Então, assim, você tem que treinar, né? Exatamente. Então, aí essa interação, ele vai melhorando, porque no primeiro ele está aprendendo também. Então, se você não pode achar que está pronto, hoje falou, então vou fazer. Não, tem que testar, treinar, né? e vai melhorando. E aí, o ponto lá no final, a gente espera você ter seu agrônomo digital, que não só é um agrônomo, mas é um cara que sabe tudo do mercado, do clima, muito mais que um agrônomo pode saber hoje. Porque o agrônomo hoje só sabe certas coisas das plantas e tudo mais, ele não sabe também do mercado, ele não sabe do clima, ele não sabe, né, tudo isso. Eu costumo brincar com a minha esposa, que eu falo assim, nossos filhos vão ter que ser muito bons, porque não é que ele vai competir com o melhor engenheiro, ele vai competir com os melhores engenheiros dentro de uma plataforma que consome a informação desses melhores engenheiros
contra uma pessoa. Então, Não, você tem que saber usar essa tecnologia para o seu bem. Exatamente. Senão você Exatamente. não tem chance, né? Mas é isso que a gente está falando. A gente está falando assim, imagine todos os médicos, cirurgiões que operam, sei lá, fala alguma coisa aí que opera qualquer coisa, né? Ele vai usar o conhecimento agregado de todos os cirurgiões que são especialistas naquele segmento. Então, aí a gente fala que se tudo isso está dentro de uma única plataforma e ela corrobora para que você tenha um auxiliar ali que entende de diversas situações, de situações muito extremas, situações tranquilas, com experiências em solos bons, solos ruins, no caso do agrônomo. E essa informação ela vai estar disponível para que, se você souber colocar o que realmente está acontecendo na sua propriedade, com um prompt correto, com a informação correta, você vai conseguir extrair uma informação muito melhor do que qualquer outra pessoa. Não, com certeza. Então é a combinação, porque a tecnologia sozinho não vai ter a sensibilidade daquela situação. Então, você pode treinar até um certo ponto e ele vai ser muito mais rápido que qualquer pessoa ou pessoas. Mas, do outro lado, você precisa do produtor também, porque ele tem outras sensibilidades que talvez não capta com tecnologia às vezes. Então, é uma conexão, os dois juntos. É uma conexão. Né? Mas eu acho que a grande diferença é que hoje, com a possibilidade dessa inteligência artificial, seja regenerativa ou não, ela vai conseguir ler, seja generativa ou não, ela vai conseguir ler informações que antes não estavam disponíveis. Não. Então, e nem possível reconhecer padrões, tudo isso aqui, como ser humano, a gente é muito limitado nisso. Então, ele é bom para certas coisas que a gente é ruim. E a gente tem outra coisa que nem dá para colocar dentro da tecnologia. O feeling é nosso, exatamente. O feeling é de anos e anos trabalhando. Eu vejo isso quando eu estou fazendo newsletter agora. Eu uso inteligência artificial para fazer muito trabalho de captação de dados. E depois eu tenho que refinar isso, senão sairia uma coisa sem sensibilidade. Então, acho que esse é o ponto final, é que você precisa desse olhar humano, né, para, às vezes, moldar numa coisa que, senão você gera uma coisa muito a captação prática, fria, mas nem sempre acerta o alvo. Né? Inclusive, gente, eu uso inteligência artificial aqui enquanto a gente está gravando todos os episódios para coletar as informações para que depois eu possa pegar os insights do que foi falado aqui. Então, é uma coisa que está inserida... Facilita nosso tempo. Otimiza tempo, muito tempo, então isso vai conseguir fazer com que o agronegócio seja realmente mais eficiente, que todo mundo que trabalha no agronegócio seja mais eficiente. Um grande problema do produtor, às vezes, é que ele tem tanto trabalho manual que ele não tem tempo, às vezes, para pensar no negócio, né? Ele cansa, ele chega à noite cansado. Exatamente. E ele falta um pouco, às vezes, e você vê isso muito na parte de comercialização, né? O cara produz o ano inteiro, a hora de vender, ele fica tão cansado que ele nem quer saber disso, ele deixa para outra pessoa fazer, e essa é a parte mais importante dele, vender bem. Mas é por falta de energia ou cansaço, né? Eu acho que a comercialização tem outro ponto também, que assim, trabalhei bastante tempo, você também trabalhou, que assim, é um negócio que é maçante. Sim. Não é simples. Não. Se fosse simples... qualquer um faz, né? Se fosse simples, o cara ia gostar de fazer, porque o negócio é um negócio que... mas ele não tem tempo nem para estudar, nem para entrar nesse, que não é... Nem para parar para pensar. Por isso, não é fácil, então tem que se dedicar e esse precisa de energia e tempo. Então, esse é o que ele não tem. Bom, pessoal, nós falamos até agora aqui, então, que a gente tem um tripé formado: tecnologia, agronegócio, sustentabilidade. A gente falou sobre os gadgets conectados dentro, criando um grande banco de dados para que a inteligência artificial possa ler isso e ajudar você na tomada de decisão. Isso vai acontecer, já está acontecendo, já tem algumas startups que estão fazendo isso acontecer, e eu acho que seria legal a gente trazer esses exemplos para a mesa aqui. E sustentabilidade a gente nem entrou muito, mas eu acho que ele, com esses dados, ele gera mais um valor agregado em cima da produção agrícola, que é a produção de serviços ambientais, né? Que hoje não está sendo monetizado porque não tem visibilidade ou não tem como nem mensurar e monetizar isso, mas com esse toda tecnologia gerando
insights, dados sobre todo o processo, né, da produção, você acaba incentivando, ou tem como incentivar, práticas melhores e depois pagar ou premiar o produtor que está fazendo isso. Então, eu acho que esse também é um ponto importante, porque normalmente esses serviços ambientais não têm volatilidade que nem o preço de mercado, né, de commodities. Então, ele vai servir como uma renda a mais complementária para o produtor, mas uma renda fixa, que ajuda a fazer o balanço, né, entre a volatilidade do mercado, quando o preço está muito ruim do commodity, ele pelo menos tem uma renda fixa dos serviços ambientais, que hoje não é possível, porque ou você tem que ser grande para entrar nesse mercado de carbono, ou você tem que ter muito dados e tecnologia para comprovar o que você está fazendo e produzindo, né? E assim, é um negócio que acho que está num nível de criando o amadurecimento necessário, porque ainda não é um negócio que o produtor enxerga como um real valor. Até nas pesquisas da McKinsey. Hoje não tem valor, não tem, ele não vê prêmio, né? A promessa dos orgânicos ou outros, né, não transgênicos não pagou a conta, né? Aí, porque não criou um mercado eficiente, era tudo chama isso de orgânico, cobra mais, mas o consumidor também não tinha como garantir que isso realmente era orgânico. Então tinha vários problemas. Hoje a gente está vendo isso mudar, né? A gente tem alguns exemplos, o Quilimo, né, no parte de água, que consegui gerar um novo modelo de créditos de água para premiar o produtor que diminuiu o uso de água, né? E tem empresas de Big Tech, né, o Amazon, Google, que paga o produtor, incentiva o produtor para usar tecnologia para diminuir o uso de água, né, com sistemas para gestão de irrigação. E essas empresas, eles têm verba para isso, porque eles estão usando muita água, né, nos nuvens e tudo, no inteligência artificial, eles querem compensar. Então, é só criar credibilidade, né? Com os dados, você consegue empacotar isso e falar, não, a gente economizou X litros de água esse ano. Quanto você quer pagar por isso? Então, eles pagam, porque tem dados. Né? Eu acho que tem filões e filões que vão entrar e vão conseguir fazer, e aí acho que Quilimo tem o mérito de ter conseguido fazer essa entrada ao inverso, né? De ter oferecido de uma forma diferente, eu acho que tem isso. E direto, né? Sem intermediários, né? Ele tem só plataforma com dados, produtor usando plataforma, gerando dados, e quem está pagando, acessando dados para falar, não, você realmente reduzir o uso, tal dinheiro. Então, é muito simples. Tem que ser simples, simples. Acho que isso é o básico bem feito. A água é mais fácil porque é tangível, né? O carbono ainda, a gente precisa ter uma ciência, né? Que todo mundo concorda que esse é quanto carbono você está emitindo e sequestrando. Então. Complexo. Mas vamos trazer aqui, eu acho que a gente tem alguns exemplos práticos de quem usa já inteligência artificial para gerar informação, gerar dados, seja na cadeia ou seja para o produtor rural. Eu acho que isso vai se transformar num expoente no próximo ano, para 2025, né? A gente já inclusive teve uma matéria na AgriFeed hoje falando sobre o GoFlux, né? GoFlux, sim, é um caso muito bom de como eles usam inteligência artificial para melhorar o próprio processo interno, né? De eficiência. Então, eles conseguirem cortar muito despesa em vários processos usando inteligência artificial. Então, eles diminuem o burn rate, né, o despesa. E, do outro lado, gerar eficiências para os clientes. Então, tem dois lados. Você cria eficiências internas e externas. Então, acho que é um caso bom, né, eles dobrarem o mercado deles usando inteligência artificial. Mas tem vários outros, né? Symbiomics, que é um de biotecnologia, né, que eles têm um modelo que usa inteligência artificial para inovar no parte de novos bioinsumos, né? Achando novos ingredientes e testando, validando, de uma forma muito mais rápida do que tradicionalmente fazendo field trials e tudo isso. Então, teste de validação, que demora. Então, eles conseguem fazer aquela geme digital, né? Tipo digital twins, né? Então, acho que esse facilita bastante na parte de biotecnologia, porque você antes tinha um grande desafio que muitos anos de pesquisa
sem poder faturar nada, então você tinha um runway muito, muito grande. Aí hoje, com a inteligência artificial, você consegue testar muito mais coisas mais rápido, né? Eu acho que a gente tem aqui alguns tópicos, né? Digital Twins, Digital Thread, que é a conexão dos pontos até o final, a biotecnologia, que a gente pode olhar e falar para frente vai acontecer bastante coisa, e você trouxe aqui o exemplo da GoFlux, mas também tem Cycrop utilizando inteligência artificial para dados, a gente tem a própria Agroboard, que foi uma investida da Rural, que está usando inteligência artificial para mostrar as informações do risco financeiro das empresas. Então, no final do dia... 1,5 grau. 1,5 grau, né? Monitora incêndio, antecipa o movimento de incêndio, antecipa a informação da queimada, né? De onde vai queimar, o quanto vai queimar. A gente tem diversas startups com diversos segmentos diferentes, né? Utilizando inteligência artificial para mostrar que realmente existe a oportunidade. Basta saber usar e ser simples, né, na utilização. Né? Focar no problema e a solução, não tanto no... A gente vê muitos fundos agora de... estamos investindo em inteligência artificial. Eu acho errado, né? Não. Porque eu não invisto em tecnologia, você também. A gente investe em soluções para problemas que a gente entende que existe hoje. Também, e vai existir sempre. E eu acho que assim, é isso que você falou, né? Tira a tecnologia... Você tem que saber qual o benefício que você está entregando ali. Esse do 1,5 grau é muito fácil. Incêndio é um grande problema para o setor de cana, né? E florestal. Logística, a gente sabe que é um grande problema, né? De transporte de grãos. Symbiomics, bioinsumos, a gente sabe que o problema é muito demorado para você testar e lançar novos produtos. Então, esse é o problema, é claro. Agora, a inteligência artificial, ele pode resolver, então a gente testa isso e vê sim, pode. Mas inteligência artificial, acho que vai ser um produto para todos, sim, né? Então, não, a gente está usando... O modelo é fácil. Tendo dados, você tem algoritmos que processam esses dados e resolvem alguma coisa. A própria Rural lançou a inteligência artificial dela no R2 Conecta. Então, assim, por que eu lancei o R2 Conecta? Porque eu tenho os dados das startups para mostrar para as corporações, os produtos. Se eu não tivesse os dados, eu não precisaria usar a inteligência artificial. Então, eu preciso facilitar. Isso aqui eu acho que é mais uma interface para conectar e facilitar a interação dos dados com o usuário final do que você botar uma planilha Excel na mão do cara e falar, cara, as informações estão aqui, vai lá e busca. Não, é mais ativa. Também tem a efeito de rede, porque cada um está alimentando isso, aí gera uma coisa mais eficiente, né? Então, exatamente. E vamos falar um pouquinho das expectativas para 2025, que a gente sabe, a gente está no mercado aí já faz um tempinho, né? A gente já conversou com bastante gente, a gente tem muita gente para conversar ainda, mas existe uma expectativa das startups que estão passando por esse momento agora, que está um momento de seca no mercado, né? Vamos dizer assim, realmente as startups tiveram que se reinventar nesse mercado, vamos dizer assim, tirar não um coelho, mas vários coelhos da cartola para sobreviver, entender que a adoção de tecnologia no agro realmente ela é um pouco mais lenta, a gente depende do canal de vendas, que são as corporações de alguma forma. E aí o que você acabou de finalizar a captação de um fundo aí, né? A gente sofreu também, né? Não é só startup que... a gente está na luta aqui para fazer essa captação. A Rural está captando o fundo, a Daily acabou de finalizar uma captação de um fundo. A gente sabe o quanto é difícil, principalmente num país como esse, com uma taxa de juros alta, e competir com isso é difícil, mas existe um propósito maior, que é investir em inovação e trazer soluções na mão dos produtores. Por isso que a Rural traz produtores para dentro do cap table dela para fazer esses investimentos e validações. Então, a gente tem um desafio aqui que é expectativa para 2025. Para onde que a gente vai olhar em 2025 que vai trazer realmente essa escalabilidade, essa eficiência, essa alta performance para o mercado agro brasileiro ou mundial? Não, eu acho que esses anos ruins servem para tirar a
ineficiência do modelo, né? Que a gente tem um modelo muito ineficiente. Então, você precisa, às vezes, algum que a gente chama de stress test, né? De estressar o modelo para tirar realmente o que é um nice to have ou need to have, né? Então, aquela coisa que realmente é importante vai sobreviver porque está resolvendo problemas reais. Sim. E aquela que está focada mais em tecnologia ou mais em coisas que não é tão importante, acaba morrendo e o modelo no final vira mais eficiente. Aí vai crescer. Então, são ciclos, que nem tudo na vida, que acho que é saudável, né? Porque você precisa ter eficiência para a coisa crescer. E hoje, acho que a gente está virando nesse ponto, porque a gente tem, de um lado, os startups que são mais maduros, mais experientes, são pessoas que talvez sofrerem um pouco, aprenderem, pivotar, então achando, você talvez mencionou o Cycrop e outras que estão vários anos lutando tem tecnologia, mas não achou ainda o fit, né, o product market fit, que hoje acho que eles já enxergam um pouco melhor, porque o fumaça, né, abaixou, o barulho abaixou, e aí eles veem, não, se a gente não resolve um problema real, importante, aí não vai sobreviver. O hype, né, esse negócio de dinheiro fácil. Barulho, dinheiro fácil atrapalha todo mundo. O hype do fintech, por exemplo, a agri-fintech virou uma coisa, todo mundo queria ser agri-fintech, aí o mercado, bom, não foi por causa disso, mas o mercado, que é cíclico também, né, esse ano foi ruim. E quem sobrevive que tem o melhor modelo e quem realmente está agregando algum valor. E os outros que fumaça acaba sumindo, né? Está disposto a cortar um pouquinho de carne, né? Não só gordura, né? Não, tem que perder carne. Tem que perder um pouquinho de carne para ficar mais resiliente. E do outro lado, esse dos startups, a gente está num ponto muito mais na frente do que 5 anos atrás. Sem dúvida. 6 anos atrás, quando a gente começou no Brasil. E hoje a gente está bem feliz com a qualidade, não só a quantidade, porque não adianta você falar, tem 1.000, tem 2.000. Eu não olho qualidade. Número não importa. No final, a gente vai poder investir em 30, 40 startups nos próximos 4, 5 anos, mas agora a gente tem muita qualidade, então esse é importante. E do outro lado, a gente tem interesse dos CVCs, né, das corporações. A gente tem mais interesse dos produtores em olhar também, porque com a maturidade dessa tecnologia, eles começam a ver que realmente agrega algum valor. Não todos, mas tem menos barulho agora e as coisas que sobreviverem provavelmente estão agregando algum valor. E investidores também de venture capital, a gente vê que tem cada vez mais interesse no Brasil e na região América Latina, porque lá fora a coisa está ruim. Joga real, como está lá fora, vai? Lá fora está muito ruim. E para a AgTech, principalmente. Principalmente para a AgTech. Por quê? Porque o modelo de AgTech lá fora não faz tanto sentido. Não. Fora biológicos, né? Biológicos acho que é diferente. Mas se você pensa no perfil do produtor nos Estados Unidos, na Europa, mais velho, ele não tem tantos dores porque tem muitos subsídios. Sai uma matéria desses dias do AgroTools, né, que foi para os Estados Unidos, achando que ia vender coisas mais sofisticadas, e vi lá que tem uma inércia, né, do produtor, porque ele está se beneficiando de acesso a crédito, juros baixos, logística funciona, ele só trabalha 6 meses do ano, porque é sazonal. Tem pouco problema ele lá, não tem, ele é porque ele vai mudar, ou porque ele vai aprender novas tecnologias, mas não precisa, não tem pressão para isso. Então, você vê, mesmo se ele foi mais jovem, mais ambicioso, ele não tem terra. Então, ele não tem como capacidade de crescer. E aqui é o contrário. Aqui você está cheio de problemas, cheio de oportunidades, você tem muita área para expandir, muita ineficiência dentro e fora do porteiro. Então, aqui as condições são perfeitas para venture capital, né? De investir, apostar em tecnologias que podem melhorar uma eficiência de um mercado que é enorme e que serve o mundo inteiro. Então, não é só que tem um mercado local grande, ele também serve o mundo. A gente está num momento muito propício, né? A gente falou ali do momento propício do mercado financeiro com o mercado de AgTech, com o mercado de dados de AgTech, mas eu acho que a gente está num momento propício num contexto muito global, porque
a gente está no nível de amadurecimento das pessoas que estão tocando as fazendas, o nível de amadurecimento dos empreendedores que estão trazendo tecnologia, o nível de amadurecimento de quem está olhando para o mercado financeiro e dando crédito. Então, a gente tem um ambiente muito propício para os próximos anos de que se a gente fizer as coisas corretamente, vai ter a oportunidade de crescer e aumentar essa eficiência produtiva com sustentabilidade e com informação graças a toda essa tecnologia que está sendo embarcada. Sim. Né? Porque eu nem falei sobre isso. A oportunidade aqui no parte de sustentabilidade também é enorme, né? Porque a gente está bem no início, começando de um ponto que lá fora eles acham que a gente está bem no início, mas tem muitas coisas aqui que eles não sabem, já estão muito na frente deles, né? A bioenergia, da cana, tudo isso, etanol de quase terceira geração. Exatamente. Já. Então, eles nem sabem, reservas legais, tudo isso, hoje eles não conhecem, mas com tecnologia esse vira mais visível, né? Porque dá para mensurar isso e mostrar isso. E tem oportunidade para melhorar muito ainda. Então, tudo isso de ineficiência na logística, no financiamento, no própria agricultura, né, sobre áreas que são degradadas, tudo isso é uma oportunidade para gerar muito mais valor. E se a gente olhar, a gente faz um paralelo com o que aconteceu no mercado agrícola americano no passado, eles pegaram um boom de crescimento, mas um boom de crescimento em um ambiente onde o responsável foi a mecanização. A gente está pegando um boom de crescimento agora, onde a mecanização já está inserida, a gente está indo para um boom onde tem digital dados, inserido, né? E pessoas novas, capacitadas na frente das fazendas, trazendo esses inputs. E eu acho que a única engrenagem que falta para a gente poder fazer e acelerar isso aqui é a engrenagem dos caras entenderem que aqui é o lugar para colocar dinheiro, agora. Falta aqui é capital, né? Capital de um preço bom, porque capital aqui é muito caro. Capital atrativo, né? De então, risco para fazer. Por isso a gente precisa das pessoas lá fora, né? E a gente consegue atrair eles com tecnologia. Eu lembro, né, que eu trabalhei na Bolsa muitos anos e a gente fechou, né? A Bolsa de Chicago fechou parceria com a BMF na época. E a gente B3, tinha B3 hoje, e a gente falou, não, lá fora em Chicago tinha muito dinheiro, mas não tinha oportunidade, porque o mercado era tão eficiente que o spread era muito pequeno, né? Aí você tinha muitos caras de high frequency, e aqui o mercado era muito ineficiente, né? O spread era enorme e pouco dinheiro. E como que esse mudou? Foi a infraestrutura de criar uma ponte, né, de fibra ótica, né? A Bolsa lá de Chicago pagou achando que ia ter muito business saindo daqui para acessar o mercado lá, que eles acharam que era o mais atraente. Mas era o contrário, veio todo o volume do Chicago para cá, porque a oportunidade era aqui e faltava essa infraestrutura para conectar de uma forma eficiente. Que é segundos, né? Então, não, era segundos. E duas coisas mudou. É infraestrutura, né? Tecnologia. O segundo tinha que explicar como funciona aqui, porque era muito complexo, né? Até as taxas, você não sabia quanto você ia pagar em taxa até você fechar o negócio. Efetivamente fechar o negócio. Então, eles acharam absurdo. Então, tinha que fazer algumas mudanças pequenas para o cara ter confiança para pôr dinheiro aqui, porque era muito estranho para eles as regras aqui. Sim. Aí você tinha que adaptar um pouquinho as regras, ou às vezes explicar como funciona para ele ter confiança, traduzir um pouco. E depois que eles tinham a tecnologia, ou como mandar o dinheiro e entender como fazer isso de uma forma de ganhar dinheiro, aí veio muito dinheiro. Eu acho que triplicou o tamanho, o volume, né, da Bolsa em poucos anos por causa dessa parceria. Eu acho que a mesma ideia agora com agricultura tradicional ou venture capital, de criar tecnologia que gerar visibilidade, gerar conectividade para o capital lá fora e a oportunidade aqui que é enorme, mas não tem capital. Então, eu acho que até posso dizer aqui que a gente está entrando numa nova era do agro, e acho que essa nova era do agro vai ser uma era digital que vai fazer com que a gente tenha maior visibilidade lá fora, coisa que a gente não tem ainda, que todo mundo briga, na verdade, quando fala o marketing do agro é muito ruim, o marketing... Na verdade, assim... Marketing ajuda um pouquinho, né? A gente podia melhorar marketing, mas no final, o que vai melhorar é
acesso, tecnologia e oportunidade traduzido e simplificado. É isso que eu queria pegar. A gente tendo os dados na mão, a gente consegue mostrar para eles. Criar modelos que faz sentido, que eles entendem e que vai dar certo. No final do dia, a gente vai precisar pegar dinheiro lá fora. Então, a gente vai ter que mudar um pouquinho o formato como a gente apresenta, para que eles possam entender e trazer esse caixa para cá. E isso vai acontecer de qualquer forma, porque lá fora não tem oportunidade. É a mesma coisa da Bolsa de Chicago. Então, esgotou a oportunidade lá de agtech, fora biológicos, que eu acho que ainda tem uma oportunidade lá. Mas, tirando isso, e algumas coisas em automação, né, de robôs, tudo isso que eles precisam, que falta de mão de obra, o resto é muito limitado, né, o modelo de escalabilidade, né, desses. E eu acho que o grande ponto a gente não pode desfocar aqui, gente. A gente não pode cair nos buzzwords lá, nas ladainhas que vem. Não tem que ter referência lá fora, porque a referência lá fora é outra. Então não funciona para aqui, né? Vamos criar novas referências. Vamos olhar para a gente, para dentro de casa e falar assim, isso aqui realmente faz sentido. Sim, E isso que a gente está olhando, é isso que a gente falou aqui agora, olhar para a solução, para o benefício final. Simplificar as regras, talvez. Às vezes aqui fica muito confuso, né? Porque tem muito coisas particular, né, para a parte regulatória e tudo isso, mas se você consegue simplificar a oportunidade para o pessoal lá fora entender, aí você vai atrair. E aqui eu tô olhando assim, nem olhar só para os gringos, né, olhar para a gente mesmo, não cair na ladainha do que o resto do mundo fala. A gente tem que, tá no momento da nova era digital do agro, mas assim, digital do agro para a gente olhar para o que está acontecendo aqui dentro. Para o que a gente tem que resolver e não para o que os caras têm que resolver lá fora, porque o nosso agronegócio ele é diferente, ele é uma escala muito maior, é o que a gente costuma falar, tem empresas que fazem maquinário para colheita de eucalipto na Europa e o cara colhe 3 hectares, 4 hectares para testar o maquinário. O maquinário chega no Brasil, o cara colhe o país inteiro do cara lá. Então, o nosso agronegócio ele é muito grandioso. Escala perfeita, né? Para o Venture é um sonho, né? De ter uma escala do Brasil. Então, a gente tem que pegar e falar assim, cara, vamos esquecer o chamado para 2025, gente. Esqueçam buzzwords lá de fora, vamos olhar aqui para dentro, vamos fazer a nossa era digital do agro no Brasil. Acho que esse é o grande ponto. A gente tem que olhar para dentro e também facilitar, logicamente, a relação entre as pessoas, a relação comercial, demonstrar o que a gente está fazendo de uma forma baseada em dados, porque agora a gente tem essas informações, tudo pautado em dados. Acho que tem que olhar para fora para o capital, porque lá eles têm capital muito mais barato. Então, aqui ainda o problema, eu não sei se esse vai melhorando, mas com juros altos é difícil o mercado local financiar o que a gente precisa no agro, porque é um juros muito alto e esse acaba pegando muito o lucro do produtor pagando juros tão altos. Então a gente tem que acessar o capital lá fora, que eles têm muito, e mostrar a oportunidade aqui para entrar esse capital. Né? E só para a gente finalizar, mas eu acho que a gente tem que trazer esse ponto que você falou agora, é o seguinte, tem uma parte educacional muito forte. O Brasil, ele não é um país de equity, ele é um país de dívida. Então, enquanto a gente continuar com a mentalidade de que a gente é um país de dívida e não é um país de equity, é difícil o pessoal entender que a oportunidade de você fazer 2, 3, 4 vezes o patrimônio investindo numa tecnologia em detrimento a você colocar numa dívida, a gente precisa ter um trabalho educacional forte aqui. Então, acho que essa mentalidade que tem nos Estados Unidos, que tem em outros países, a gente precisa amadurecer internamente. E aí é um trabalho de formiguinha que a gente tem aqui, vamos começar a fazer cada vez mais aqui no Rural Talks no ano que vem, mas que é super importante para a gente não ficar só na dependência dos gringos, porque se a gente ficar só na dependência dos gringos, a gente ensina menos o nosso povo a fazer isso e cada vez mais esses gringos vão ganhar dinheiro com o nosso povo. Não, com certeza. Então, assim, o próprio produtor tem que estar investindo quando tem condições de investir, não só em terra que ele conhece, em comprar mais máquinas, mas investir um pouco também em tecnologia digital que vai gerar uma eficiência e fazer mitigar um pouco o risco
dele investir tanto em bens, né, fixos, né, reais. Não, acho que esse é o ponto principal. Por isso que a gente tem hoje quase 15 produtores na Rural investindo com a gente, porque o cara fala, pô, a terra está muito cara, eu tenho que diversificar meus investimentos. Exatamente, é uma diversificação. É uma diversificação. E aí, além dele diversificar o investimento dele, ele consegue usar o produto, validar, então ele consegue ter uma melhoria, uma eficiência, não só financeira, mas também produtiva, né? Sim. Eu acho que é isso. Kieran Gartman, acho que abordamos todo o framework que nós passamos aqui. Você acha que tem alguma coisa a mais? Você que gosta de falar de sustentabilidade, tem alguma coisa a mais? Sustentabilidade, eu acho que sim, é um driver a mais, né? É mais um fator que vai impulsionar o dinheiro que vem de fora, porque o incentivo deles, né? Quem investe hoje, os grandes investidores do nosso fundo é incentivado pela tecnologia que gera dados e visibilidade e eficiência. Então, esse é um fator que vai atrair cada vez mais dinheiro, porque lá fora não tem impacto. Para o preço que eles podem investir aqui no impacto é muito mais barato. Muito pequeno, né? Então, se você pensa em carbono, né, que o mercado não está pronto ainda, mas a oportunidade aqui de economizar água, o solo, energia, tudo isso é enorme. E lá fora eles não têm como mudar, tudo é mais eficiente, então o margem, né, o margem adicional assim que eles podem ganhar, tinha um estudo, né, alguns anos atrás foi feito, acho que foi no Luxemburgo ou Austríaca, algum lugar assim, para ver como que eles podiam achar áreas degradadas para plantar árvore, alguma coisa assim. E no país inteiro eles acharam 2.000 hectares. Aí a gente falou, né, uma fazenda aqui, você acha isso, né, eles acharam no país inteiro 2.000, depois de 2 anos de estudos para achar onde a gente pode plantar mais árvore, fazer isso, aquilo. Não tinha como achar, não tem ineficiência quase. É difícil, né? Porque é pequeno também, né? Porque é pequeno e a população já é um mercado desenvolvido. Aqui não, é uma área muito grande que ainda não foi desenvolvida. Então, a gente tem um espaço tremendo, enorme, né? Tem um espaço tremendo. Bom, pessoal, acho que é isso, Kieran. Chegamos ao final. O último episódio do ano. Espero que mais um ano, né? Mais um ano. Quando que a gente começou? 2020? Setembro 21. 21. Tá. Setembro 21. Mais um ano com a gente aqui acompanhando. Depois eu vou mandar uma retrospectiva escrita para vocês com alguns livros que nós comentamos aqui durante um ano, para que vocês possam acompanhar e ver um pouquinho do que a gente tem falado. Mas agradecemos aqui, né, Kieran? Isso mesmo, foi um prazer. Mais um ano passou, acho que cada ano melhora, né, em tudo. E a gente está bem animado, né? Sem dúvida. O fato que a gente não está cansado de falar sobre isso é um bom sinal, né? Que a gente está animado com a oportunidade ainda, né? A gente vai melhorando ao longo do tempo, né? Como todo processo educacional da vida, e a gente vai aprendendo, a gente vai se relacionando. Então, acho que no final do dia, o que vale é a gente estar conversando com cada vez mais pessoas, mais empreendedores. Aprendendo coisas novas, né? Sempre. Então, se você tiver alguma dica também aí, quer ouvir alguém aqui no nosso podcast, entra lá em rural.com.vc, lá tem a aba podcast, você pode indicar as pessoas para que a gente possa Queremos mais produtores, né? Eu quero ouvir mais produtor aqui no ano que vem. Exatamente. Se você quiser falar quer indicar alguém aqui para falar com a gente, rural.com.vc, lá na aba podcast, você tem um formulário lá embaixo, cadastre e mande para a gente, que a gente vai ter um prazer enorme em convidar para vir aqui conversar conosco, trazer um pouco da experiência e para a gente aprender um pouquinho mais, né, Kieran? A gente vai evoluindo ao longo do tempo, né? Sim. Tem que conviver na pele da outra, né? A gente está aqui na cidade, mas o produtor está lá embaixo do sol. É outra realidade, então tem que aproximar esses dois mundos, né? Para que a gente possa entender melhor o que está acontecendo lá no campo e investir melhor no final do dia, que eu acho que é o grande propósito nosso aqui também, e conectar as corporações com as soluções, conectar todo esse ecossistema de uma forma muito mais simples. Esse é o grande objetivo nosso aqui, porque a adoção de tecnologia depende dessa conexão simples, dessa facilidade, dessa informação, ela ser fluida e também furar bolha, gente. Transfira esse link do podcast aqui para outras pessoas, para que a gente possa
atender cada vez mais gente, falar com cada vez mais pessoas com distintas verticais, né? Isso mesmo. Faz conexões, né, entre todos os mundos. Em todos os mundos. Pessoal, muito obrigado. Até o ano que vem. No YouTube, rural.talks. No Instagram, rural.com.vc. Vai ser um prazer enorme ter vocês ali seguindo. E na BMC, toda terça-feira, 13h e sábado, às 7 da manhã. Valeu, gente. Um ótimo 2025.